Eu creio que é um momento importante de reflexão, porque esse pacote do veneno é uma expressão do capitalismo agrário. E como todo capitalismo, ele busca a maximização dos lucros. A ele não interessa muito a vida, interessa o lucro, o dinheiro. Então, nós devemos ver o que está por detrás dessa luta toda, que é decisiva. E eu creio que esses que defendem o pacote do veneno e que nesse governo introduziram tantos novos agrotóxicos, não estão tirando a lição que o coronavírus nos está dando, porque esse vírus é um contra-ataque da Terra contra a humanidade. Todo mundo fala da vacina, das técnicas, dos insumos, quase ninguém fala do contexto, de onde veio esse vírus. Ele não caiu do céu. Ele é a expressão do antropoceno, isto é a expressão do avanço agressivo do ser humano, dito mais especificamente, do capitalismo, do neoliberalismo sobre a natureza, explorando o mais possível os bens e serviços da natureza e liquidando com o hábitat da casinha onde vivem esses milhares e milhares de vírus que estão nos animais, estão nas plantas, e perdendo o seu hábitat, eles pulam para outros animais e pulam para nós. E nos trazem essa tragédia que estamos vivendo ao nível mundial e que, para mim, é um sinal, é uma mensagem que a Terra nos está dando. Ela não aguenta mais a excessiva guerra que estamos levando contra ela, já há séculos. E nós encostamos nos limites da Terra. E, por isso, nós temos que tomar decisões para o pós-pandemia, porque trágico seria voltarmos ao que era antes. E, nesse sentido, a China nos está dando o pior de todos os exemplos, porque ela está voltando a antes, a poluição, a superprodução, a importação de minérios e o velho paradigma, aquele que nos trouxe o vírus e pode nos trazer outros. Inclusive, o grande especialista David Kamen, que participou da Roda Viva no Brasil, que previu o coronavírus, previu o ebola. Ele deixou uma mensagem, eu diria, dramática. Ele disse, ou os seres humanos mudam a relação com a natureza vai mandar outros vírus e pode mandar o next big one, o último grande, contra o qual não há vacina, não há antibiótico, não há nada, vai dizimar a espécie humana e grande parte da vida. Ele diz, se nós não mudarmos, ele vem. Eu não sei quando e como, mas que ele vem, ele vem. Então, são nomes que nos chamam a atenção. E eu acho que nós devemos, a partir disso, tirar lições. E esses do agronegócio, que se interessam não pela vida, mas para o lucro, seriam os primeiros a serem conscientizados, porque são os que mais provocam o desequilíbrio do sistema da vida e daí evocam esses vírus e as ameaças que pesam sobre a Terra. Nós não devemos esquecer, eu acho que está uma luta entre duas visões de mundo, duas cosmologias, aquela clássica, que entende o ser humano como dominus, como senhor e dono da natureza, que pode tratar como ele bem quiser, os pais fundadores do século XVII e XVIII, desde Newton, Francis Bacon e esses todos ali, tinham essa concepção. A Terra é uma espécie de baú cheio de recursos a serviço da nossa exploração. E o nosso modelo de orientador é a vontade de poder e o poder como dominação sobre povos, sobre classes, sobre naturezas
sobre a vida, sobre o átomo, até sobre as últimas dimensões da própria natureza pela nanotecnologia. Mudaram a face da Terra. Trouxeram muitas vantagens, mas também criaram o princípio da autodestruição. Criaram um acúmulo de armas químicas, biológicas e nucleares que nos podem destruir por muitas formas toda a vida no planeta. Ainda a semana passada, os Estados Unidos aprovaram um projeto de 1 trilhão, 300 bilhões de dólares para criar armas mais destrutivas, porque a Rússia está na frente nessas armas, especialmente com alguns foguetes que são inatacáveis e que metem muito medo aos americanos. É a irracionalidade do nosso sistema que pode se autodestruir. Então, esse modelo do ser humano como senhor, que não se sente parte da natureza, mas trata a natureza como um baú de recursos, um mercado onde ele pode tirar os produtos, os 3 grandes documentos novos, a Carta da Terra, as 2 encíclicas do Papa sobre o cuidado da casa comum e Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, apresentam a alternativa, que é a alternativa do frater, do irmão e da irmã. De um lado, o senhor que domina, e domina destruindo. Do outro lado, o irmão e a irmã, numa fraternidade universal entre os humanos e com toda a natureza. Porque todos temos a mesma base, o mesmo código genético de base, e somos, não só misticamente, na linha de São Francisco, irmãos e irmãs, somos, por um dado de ciência, somos construídos com os mesmos elementos, e por isso somos todos primos, somos todos irmãos, e formamos a grande comunidade de vida, morando juntos na mesma casa comum, a natureza toda incluída. Então, agora há o enfrentamento desses 2 modelos, e ele é tão duro que o Papa afirmou de uma maneira severa e repetiu já 5 vezes nos Twitters, porque ele é muito ativo no Twitter. Nós estamos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos ou ninguém se salva. Então, nós estamos numa emergência ecológica. E esses que trabalham para ter vantagem com os agrotóxicos agridem profundamente a natureza, destroem aquele trabalho de bilhões de anos que a natureza fez para criar a conjugação de todos os elementos com sutil equilíbrio para manter a vida em toda a sua diversidade. Eles, com os agrotóxicos, intervêm nesse processo e mudam em função não da vida e melhorar a vida, em função do aumento de suas vantagens financeiras. Então, esse é o caminho da nossa destruição. Zygmunt Bauman, esse grande observador da nossa cultura, grandes pensadores, deixou como testamento, ele morreu meses atrás, dizendo isso: temos que darmos-nos as mãos, estamos numa grande emergência, ou nos solidarizamos e respeitamos a natureza, sentindo-nos parte dela, ou então engrossaremos o cortejo daqueles que rumam na direção de sua própria sepultura, na direção de sua própria sepultura. Nós não queremos isso. Vocês, especialmente, não querem e lutam pela vida, contra agrotóxicos, pela vida. Pela vida. Então, nós não devemos subestimar esses dados. O próprio Papa, na encíclica Laudato Si, diz: não devemos subestimar os alarmes que nos vêm das ciências, porque se nós não cuidarmos com o desastre nas relações com a natureza, com um consumo insustentável, nós vamos ao encontro a grandes desastres, a tragédias ecológicas sociais. Então, o destino da Terra e da humanidade está em nossas mãos. Todas as luzes vermelhas se acenderam.
no dia 27 de abril do ano passado, a ONU, que faz de vez em quando isso, publicou os dados da sobrecarga da Terra, the Overshoot Day. O que significa sobrecarga da Terra? Significa que todos aqueles elementos que estão na despensa da Terra, que são fundamentais para a sustentação da vida nossa e de toda a biodiversidade, estão diminuindo de uma forma que nos mete medo. Estão diminuindo a tal ponto que a Terra já não aguenta mais. E, por isso, ela reage com aquecimento global, com eventos extremos, secas de um lado, grandes inundações do outro, tsunamis, terremotos, como no sul do país, vendavais, e pelo mundo inteiro, desequilíbrios, especialmente climáticos com o aquecimento global. Tudo isso são lições, reações que a Mãe Terra nos dá para nos chamar a atenção, para a gente ou mudamos ou vamos ao encontro do pior. Então, está em nossas mãos fazermos isso. Ainda há 2 anos, a ONU publicou um estudo de uma equipe enorme de cientistas do mundo inteiro, estabelecendo quais são as fronteiras planetárias. 9 fronteiras planetárias que têm que ser observadas, que se as ultrapassamos e não observamos, vamos a um colapso da civilização. E aí, então, diz, a primeira, são 9, eu cito algumas, é a mudança climática, a erosão da biodiversidade, diminuição da camada de ozônio, desmatamento, a acidificação dos oceanos, o uso global de água cada vez menor. 9. Desses 9, 4 estão em alto grau de erosão. Se chegarmos a 5, mais da metade, há um efeito sistêmico, como nas cartas de baralho, que uma derruba a outra, aí nós vamos entrar num colapso da civilização. Nós vamos destruir o nosso futuro. Então, a ciência está nos alarmando. São os novos profetas que falam na linguagem secular científica, mas com profundo sentido ético, no sentido ético de dizer: vocês são os responsáveis pela vida, vocês são instituídos eticamente como aqueles que guardam e cuidam do jardim do Éden. Caso contrário, nós nos transformamos no Satã da Terra, e não no anjo bom. Por isso, muitos cientistas, já entrou na linguagem, nós criamos uma nova era geológica, a era do antropoceno, isto é, o ser humano, não algum meteoro rasante que cai aqui e cause danos à Terra. O ser humano é a maior ameaça à vida. O maior biólogo vivo, Edward Wilson, no seu último livro, Futuro da Vida, ele diz: a cada ano nós estamos eliminando, dizimando mais de 100.000 espécies de seres vivos. Mais de 100.000. E 1 milhão de espécies está sob risco. E se isso acontecer, diz ele, nós não vamos, a Terra não será mais hospitaleira para nós. Pode chegar um ponto que a Terra não nos queira mais. Cria situações onde grande parte de nós, e ele faz a observação, temos técnica e ciência para criar portos e ilhas de salvamento de alguns milhões, mas a espécie humana pode desaparecer como tantas espécies estão desaparecendo por ano, como disse, mais de 100.000. Então, tudo isso são chamados à nossa luta, a fortificar a campanha contra agrotóxicos, porque o agrotóxico é uma agressão à natureza, é intervir naqueles processos que a natureza, em milhões e milhões de anos, criou. Então, o que conta, em definitivo, é o mercado, o lucro, a vantagem dos produtores ou a saúde humana, a saúde ambiental, a cadeia da vida, os seres humanos, a integridade dos ecossistemas,
a preservação da terra como casa comum e mãe de todos, isso que conta. O que conta é o lucro ou a vida? É a vida que conta. Essa é a grande lição que o coronavírus nos está dando. Aqueles valores, aqueles mantras do sistema, do lucro, da competição, da falta de cuidado com a natureza e com os seres humanos, tudo isso nos levaria à destruição. O que nos salva é a centralidade da vida, é a cooperação de todos com todos, é o cuidado de uns com os outros e cuidado com a natureza, é colocar a sociedade acima do mercado. Tudo isso que nos está salvando e fundamenta a profunda solidariedade uns com os outros, que passa por cima das velhas soberanias nacionais, porque o que conta agora é a casa comum. Ela foi diretamente atacada como um todo. É a primeira vez que nos acontece isso. Não atacou nossos animais de estimação, nossos gatos e cachorros, atacou seres humanos, porque esses são os grandes agressores. Nós somos, nós não, aqueles que levam aquele sistema que o Papa diz é um sistema assassino, que assassina vidas da natureza e assassina vidas humanas, pelo seu modo de acumulação absurdo, absolutamente irracional. Então, essa luta de vocês é gloriosa, é salvadora, ela trabalha com o futuro da humanidade. Não, a priori, simplesmente queremos descartar transgênicos. Podemos usar um ou outro com grande cuidado, mas, fundamentalmente, o que deve prevalecer é o respeito ao trabalho da Terra e do Universo, que, ao longo de bilhões de anos, elaborando um sutil equilíbrio e mostrando extrema racionalidade, presente em todos os processos biológicos. O que definitivamente importa é a manutenção da vida, a continuidade da Terra na sua vitalidade, na sua biocapacidade de ser mãe, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E se assumirmos essa tarefa ética, porque o destino comum nos conclama um novo começo, e não uma repetição do antigo, um novo começo. Para isso, mudar nossa mente, entender a Terra não como um baú de recursos, mas como um super-organismo vivo. Gaia, grande mãe. Mudar nossa mente, mudar nosso coração, sentir o grito da terra e o grito do pobre, porque do coração nascem os valores, nasce a ética, nasce o sentido de solidariedade com todos os que sofrem, e um sentido de interdependência de todos com todos, entre os humanos e a natureza, e uma responsabilidade coletiva pelo futuro comum, terra e humanidade. Então, com esses valores, assumindo e lutando por eles, e criando que mais e mais pessoas os incorporem, nós podemos criar as bases de uma civilização sensível com os demais seres humanos, amigável com a natureza, cuidadosa com todos os processos que têm a ver com o crescimento, com o amadurecimento e o futuro da vida. E nós podemos construir, está dentro de nossas possibilidades. E eu acho que vocês, especialmente o MST, está dando um exemplo brasileiro e mundial. Chomsky nunca se cansa de repetir. É o movimento social mundial mais importante pela causa que eles levam. Porque não é só a causa deles a reforma agrária, a causa do Brasil, é a causa de um novo tipo de mundo, de um novo tipo de humanidade, com um novo tipo de ser humano, homem e mulher, amigos da natureza, que amam essa vida que recebemos e da qual nós somos responsáveis. Então, vocês dão um exemplo de generosidade, de utilização das riquezas da própria natureza, dos seus bens e recursos, mais que suficientes para abastecer a humanidade.
e o fazem com generosidade, especialmente nesse momento em que tantos estão passando fome e miséria nas periferias. Então, eu quero apoiar esse movimento, acho importantíssimo esse dossiê que deve ser entregue, e nós não podemos parar, não podemos desistir, temos que resistir, e mais que resistir, temos que ir para cima deles, temos que lutar para salvar a vida, porque nós não queremos um governo necrófilo e nem um futuro de morte para o nosso país, para o nosso planeta. Se nós somos portadores da vida, é para celebrar essa vida, juntos, alegremente, viver essa vida, que é o maior dom que o universo nos deu, a maior graça que o Criador distribuiu entre todos nós. Muito obrigado.